Olá, cidadão, olá, servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades e Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E o nosso programa de hoje continua sendo com o Toninho do DIAP, Antônio Queiroz. Ele vai fazer a continuação da palestra sobre reforma da Previdência. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. E hoje o Antônio Queiroz, o Toninho do DIAP, continua mostrando para você, cidadão, para você, servidor público, afinal, o que é a reforma da Previdência. Isso que a gente vai apresentar aqui é uma tragédia do ponto de vista dos segurados, dos aposentados e dos pensionistas. Mas digo a vocês o seguinte: se isto é ruim, poderia ter sido pior, porque a correlação de forças no parlamento, infelizmente, não permitiria que a gente pudesse ter feito as modificações que foram feitas. Foi graças aos partidos de centro, chamados Centrão, que, acossado pelo governo e acusado pelo governo de ser associado à velha política e dizer que só queria balcão de negócio, trocar voto por cargo e emenda, eles se sentiram obrigados a se apropriar de discurso das entidades e dos partidos de esquerda, porque não houve essa articulação prévia, e aí escolheram 6 ou 7 pontos para defender a retirada da reforma daqueles pontos. E foi graças a isso que foi possível, porque a oposição, numericamente, não tinha votos, sem 140 votos, suficiente para impedir que isso acontecesse. Nem esses partidos de centro teriam outra razão para votar diferente da que votaram a favor do governo, porque, para eles, politicamente, não interessa se associar à esquerda ou às oposições de um modo geral. Então, é por isso que é necessário a gente ampliar o arco de aliança, porque se ficarmos apenas no campo que nos representa, ele não será suficiente para impedir o desmonte que tem em curso, que envolve uma série de outras reformas que podem prejudicar enormemente o pessoal. Então, aqui nessa primeira transparência, nós temos aí o que a gente pode considerar avanço em relação à proposta original, que foi a supressão do regime de capitalização alternativa ao regime de repartição. Essa foi a melhor e a mais significativa conquista. Se isto tem passado, teríamos acabado com a Previdência Pública no Brasil. Essa supressão dificulta enormemente um outro projeto do governo, que é a adoção da chamada carteira verde e amarela, que faria com que houvesse a divisão entre pobres e miseráveis, né? Isso dificulta enormemente porque retira o atrativo, que é o fato de o empregador não pagar a Previdência. Na capitalização ele pode não pagar, como no Chile não paga, né? A retirada do BPC, que é o benefício de prestação continuada, foi retirado em dado momento, mas no momento seguinte voltou uma parcela dessa retirada, que dizem que vai ser neutro para o idoso, mas não é verdade. Hoje, existe na lei que o idoso ele só terá acesso após os 65 anos ao benefício de prestação continuada se a renda per capita da família, né, for inferior a 1/4 salário mínimo. Mas esse cálculo da renda per capita, a lei esclarece que não inclui o próprio BPC. Significa dizer o seguinte: se tem 3 numa família, 2 idosos e um deficiente, os 3 podem receber o BPC, porque esses valores não se somam. Por essa proposta constitucionalizada, como não há essa ressalva, vão se somar. Significa dizer o seguinte: quem antes podia ter 3 benefícios vai ter no limite 1. A retirada dos trabalhadores rurais da PEC foi retirado, mas como a lei define o cálculo do benefício, por essa regra de cálculo, esse valor pode ser menor. Uma conquista importante: se restabeleceu no texto permanente a garantia de reajuste dos benefícios. Isso estava retirado do texto constitucional, ia para a lei. Isso foi importante. A supressão da regra de aumento automático da idade mínima, sempre que houvesse aumento da expectativa de vida aos 65 anos. Para dizer o seguinte:
sempre que houvesse expectativa de sobrevida após os 65 anos, na mesma proporção se aumentava a idade mínima, que no caso foi fixada em 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Então, sempre que houvesse, seria automático. Isso foi retirado. Foi instituída uma regra de transição para o servidor que não existia, nós vamos falar dela. Foi restabelecida a carência de 15 anos de contribuição para a mulher no INSS. E foi suprimido da Constituição e, portanto, retornou a possibilidade de multa de 40% para o aposentado do serviço público, das empresas públicas, das empresas estatais, que se aposentasse. Hoje você tem milhões de trabalhadores de empresas estatais que se aposentaram e continuaram trabalhando. Eles, quando se aposentam, eles retiram automaticamente o FGTS e têm direito, quando forem demitidos, à multa de 40%. Isso estava sendo suprimido, isso é um contrabando na reforma trabalhista. Outra exigência que tinha lá, em relação a isso, era a obrigatoriedade de rompimento do contrato de trabalho. Isso foi mantido, mas com uma regra de transição no outro slide. Os retrocessos que continuaram. Continuidade da desconstitucionalização, ou seja, com exceção da idade mínima, todas as demais mudanças no texto, nas regras previdenciárias, poderão ser feitas por leis ordinárias, no caso da União, ou até mesmo por medida provisória, em relação à carência, a tempo de contribuição e a cálculo de benefício. Tudo isso é provisório agora. Aprovada a reforma, assim que ela for regulamentada, a lei que vier faz com que desapareçam todas as regras a respeito desse tema na Constituição e fique só a lei. Então, isso é um retrocesso grande. A exclusão dos estados. Aqui eu estou dizendo que ele está excluído, exceto em relação à Previdência Complementar, que deve ser implementada em 2 anos. Mas não é bem isso. Os estados vão ser afetados em relação a todos os demais aspectos, com exceção da idade mínima, que tem que constar na lei orgânica ou na Constituição do Estado. Todas as demais mudanças poderão ser feitas por lei ordinária ou complementar. Nós vamos explicar isso mais na frente. A extinção do contrato de trabalho do empregado público que se aposentar a partir da promulgação da emenda. Aí aqui é importante. Não tem direito adquirido, não. Mesmo se o sujeito tiver direito a se aposentar, tiver o direito a se aposentar, e não quiser se aposentar agora, se ele não se aposentar antes da reforma, no caso do empregado estatal, ele não vai se aposentar e poder continuar trabalhando no mesmo emprego. Vai ter a interrupção do vínculo empregatício. Então, é uma regra que não respeita o direito adquirido. Significa dizer o seguinte: todos os servidores de estatais que estiverem aposentados até a data da promulgação e continuarem trabalhando, eles vão continuar até os 75 anos, que também foi instituído para eles a idade mínima. Mas quem decidir fazer isso, ou se aposentar depois da promulgação da emenda, automaticamente cessa o vínculo empregatício, mesmo que ele tenha adquirido esse direito antes. Então, é uma mudança significativa e importante para o pessoal das estatais prestar atenção. Redução do valor da pensão, nós vamos falar disso. Forma de cálculo dos benefícios na forma da lei, vamos falar disso. Incidência de contribuição de aposentados e pensionistas a partir de um salário mínimo, vamos detalhar isso. Contribuição extraordinária para os regimes próprios deficitários, não conheço nenhum superavitário. Abono de permanência vai depender de critério a ser definido em lei. Possibilidade de banco seguradora gerir os fundos de pensão fechados, estatais e também dos servidores públicos. Ameaça de extinção dos regimes próprios. Então, esses são os avanços e retrocessos apresentados. Aqui nós temos os destaques aprovados na votação em plenário. Veja como é que a correlação de esforço é desfavorável. Dos 5 pontos aprovados, nenhum deles é substantivo, traz mudança forte, de grande impacto. E todos eles foram negociados, ou seja, nenhum foi aprovado sem que tivesse havido uma negociação. E apenas 2 por partido de oposição, um do PDT, no caso dos professores, e outro do PSB, no caso da mudança para os trabalhadores do setor privado, e numa regra específica de transição, tem 7 regras, modificaram só uma, que permite que ele possa considerar o cálculo da aposentadoria dele não com base, como é a regra, que diz o seguinte, 60%
de regra de entrada e depois 2% por cada ano que exceder aos 20 anos de contribuição. Essa regra, em particular, ela vai começar a contar a partir do 16º ano e não do 21º ano. É a única mudança que tem que beneficiar o trabalhador do setor privado. Então, são regras que pouco alteraram e que as votações foram significativas nessa perspectiva. Vamos, então, agora analisar o conteúdo da reforma. O artigo 10 do substitutivo define o que seriam as regras permanentes. Vão valer para o futuro. Quem ingressar no serviço público após essa data, e enquanto não vier a lei que altere essa regra, ficará em vigor essa regra. Veja bem, como é precário. Está na Constituição, mas é provisória. Publicou a lei, isso desaparece da Constituição. Quais são essas regras? 65 anos para homens e 62 para mulher. O tempo de contribuição, 25 anos de contribuição para ambos os sexos. 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo. Valor dessa aposentadoria calculado, 60% pelos primeiros 20 anos, com acréscimo de 2% por cada ano que exceder esses 20. Precisará de 40 anos de contribuição para ter direito à média integral. O reajuste será feito com base na regra do INSS. Mas isso também pode ser alterado, porque, embora esteja no texto permanente, a regra de atualização não diz qual é a regra. Hoje é o INPC, que é boa a regra de correção, que repõe a inflação. Mas no futuro pode ser um outro índice. O governo pode alterar essa matéria. Para o servidor, aí a regra provisória, né? Mas que vale para os futuros. Para todos os futuros, enquanto não houver a regulamentação, valem essas regras. A partir do momento que houver a regulamentação, pode alterar esse tipo de regra. Bom, servidor público, tem essas regras de transição que estão aí nessa tela. Então, elas valem tanto para quem ingressar em cargo efetivo até a data que entrar em vigor a emenda, como para quem ingressou antes, inclusive quem ingressou antes de 2004. Então, quem não tiver 65 anos de idade, no caso do homem, 62 no caso 62 no caso da mulher, e não tiver ingressado antes de 2004, o seu cálculo de benefício será com base nessa regra, 60% pelos primeiros 20 anos e 2% pelo que exceder. Se tiver os 65 anos, no caso do homem, 62 no caso da mulher, e tiver entrado antes de 2004, portanto, até 31 de dezembro de 2003, tem direito, portanto, à paridade e à integralidade. A segunda regra de transição, ela também faz diferença, mas ela é mais vantajosa, porque ela permite para todos a integralidade. O trabalhador que entrou antes de 2003 tem direito à paridade e à integralidade, antes de 2004, e quem entrou depois não tem direito à paridade, mas tem direito à integralidade, ele se aposenta com 100%. Aqui nós temos o caso do professor, que também tem regras diferenciadas e também não tem paridade e integralidade para os futuros, só pode ter isso para quem entrou antes de 2000, antes da promulgação da reforma. Regra de transição para o professor. São essas duas regras aí que são muito semelhantes às regras do trabalhador que não tem esse benefício. A única diferença é no tempo de contribuição e na idade mínima, que reduz um pouquinho, mas a regra é rigorosamente a mesma. Tem o prazo de ingresso como condição para definir qual é o valor da aposentadoria. Regra provisória para o servidor exposto a agente nocivo à saúde. Aqui não tem, para esse servidor, não tem direito a 100%, mesmo no futuro, quer dizer, no futuro não terá direito a 100%, o cálculo será sempre de 60% mais 2%. Significa dizer o seguinte, você vai colocar esse trabalhador, se ele está sujeito a agente nocivo à saúde, a morrer trabalhando para aumentar o percentual da sua aposentadoria. Isso é uma barbaridade, é o que está no texto constitucional para quem ingressar posteriormente. A regra de transição é muito complicada, mas ela permite que possa chegar a 100% para quem ingressar até a data da promulgação, posteriormente não, e as regras são essas aí de acordo com o nível de exposição aos agentes nocivos à saúde. A próxima transparência diz respeito ao servidor deficiente, que este, mesmo para o futuro, ele vai ter direito a 100% da média,
mas pode chegar a 100% da média, mas o cálculo também é complicado, leva em consideração um tempo de contribuição muito elevado, chega a 33 anos de contribuição e existe 60 anos de idade, quer dizer, é praticamente a mesma regra de uma pessoa normal, né, sem o problema da deficiência. Aqui nós temos a primeira perversidade com os servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas. Se institui uma contribuição progressiva, que pode variar de 7,5% até 16,79%. Essa contribuição, ela passará a incidir, no caso dos aposentados e pensionistas, a partir de um salário mínimo. Então, é uma perversidade o que está sendo proposto aí. Então, essas são as faixas que a contribuição ela aumenta para 14% de imediato e, a partir dali, começa a ser calculado de modo variável. No caso específico dos aposentados e pensionistas, é muito grave, porque aumenta a contribuição, ela poderá incidir sobre um salário mínimo e também tem a chamada contribuição extraordinária, que pode ser instituída por lei complementar para os regimes próprios que forem deficitários. Como todos são, essa reforma certamente virá. E o que é preocupante, e isso é um ponto fundamental de destaque no segundo turno, e eu acho que tem perspectiva se houver um trabalho forte com a perversidade. No momento que a pessoa mais precisa de recursos para viver uma velhice com dignidade, se institui uma contribuição como essa. Nos fundos de pensão, essa contribuição chega a ser a 40% do valor do benefício. Nos Correios está nesse patamar, na Petro está em torno de 30%. 40% do valor do benefício. Então, o sujeito ganha, hipoteticamente, 10, ele vai receber 6. E o Supremo não declara isso como confisco, porque é uma regra, segundo o entendimento prevalente, de adequação do plano para que ele se torne sustentável, etc. Tal. Então, é um risco muito grande deixar uma coisa dessas aprovada no texto constitucional. Então, tem que destacar fortemente. Mas, se esse aposentado falecer, aí ele vai deixar uma pensão cujo valor será calculado desse modo, dividido em duas cotas. Uma de 50% com a cota familiar, que fica com o cônjuge, com o companheiro, enfim, com o titular dessa cota familiar, mais 10% por cada dependente. Como o próprio cônjuge é dependente, ele parte de 60%. Mas uma pessoa com 65 anos dificilmente terá dependentes menores. Então, a pensão vai ser de 60%. Agora, 60% de quanto? Isso é que vai dizer. Se o sujeito já for aposentado, será 60% da aposentadoria dele. Se não for, será 60% da aposentadoria a que teria direito, se ele morre na ativa antes de completar todo o tempo, né? E aí se faz uma média que pode ser menor. Agora, outra perversidade. Essa regra da pensão pode ser alterada por lei a qualquer momento. Então, isso aqui pode mudar e, em mudando, não acredito que mude para melhor. Então, isso está autorizado no próprio texto, artigo 23, parágrafo 7º, autoriza essa alteração. Essa pensão continua não sendo vitalícia, tem que ter a idade mínima ali para usufruto. Se tiver mais de 44 anos, passa a ter a pensão vitalícia. Mas, se o beneficiário dessa pensão for aposentado, ele não pode acumular essa aposentadoria integral com a sua pensão. E aí vai ter que fazer a opção pelo mais vantajoso e poderá acumular o máximo isso aí. É isso que está previsto no texto constitucional em relação à pensão. O abono de permanência só será devido integralmente àqueles que preencherem os requisitos até que a lei altere a regra do texto permanente lá que garante esse benefício. No momento que alterar, automaticamente todo mundo vai se enquadrar na regra do primeiro item. Então você tem duas situações. A primeira diz o seguinte: poderá fazer jus ao abono de permanência equivalente no máximo ao valor da contribuição previdenciária de acordo com critérios a serem definidos em lei. Então, enquanto não vier essa lei, quem preencher os requisitos ou vier a preencher de acordo com essas regras aí, recebe integral.
Depois disso, mesmo aquele que vinha recebendo integral, pode alterar, porque o governo vai estabelecer critérios se interessa a ele ou não manter determinados servidores, determinadas categorias de servidores. Previdência complementar. A previdência complementar fechada, atualmente, os fundos de pensão, como o Funpresp, etc., eles poderão vir a ser geridos no futuro por entidades abertas, ou seja, bancos seguradoras. E tem uma regra de transição que diz que, enquanto não vier a lei regulamentando isso, né, que é uma lei a ser editada pelo Poder Executivo, né, enquanto não vier essa lei, elas continuarão, é uma lei complementar, continuarão no sistema atual. Direito adquirido. Aqui, eu digo para vocês o seguinte, quem preencheu ou vier a preencher as condições para se aposentar até a data da promulgação da reforma, tem o direito adquirido e poderá fazer uso desse direito a qualquer tempo, com base nas regras que o adquiriu. Então, se alguém estiver pensando em se aposentar com medo disso, não faça, não corra para se aposentar. Só vá se aposentar se tiver convicção absoluta que está preparado para a inatividade ou para conviver fora do seu ambiente de trabalho. Se tiver, muito bem, vai lá, parabéns, vai usufruir da sua aposentadoria. Se não tiver, não faça isso, porque está fazendo 3 favores. Um a si próprio, porque vai adoecer fora do trabalho se não estiver preparado. Segundo, aos seus colegas de trabalho, que vai ter uma sobrecarga de trabalho se perder aquele companheiro que se aposentou, entre aspas, sem ter vontade de fazê-lo, mas com medo de perder direito. E, em terceiro, fará um favor à sociedade, porque vai continuar contando com um servidor qualificado, preparado, experiente, etc. Então, isso é fundamental para a gente ter presente. Não deve correr. Aqui, apenas uma comparação da diferença entre o tratamento. Né? Olha aqui, para o servidor público, a regra de transição estabelece uma idade mínima de 65 anos, a do detentor de mandato é de 60, menos. A regra de transição do servidor pede 100% de pedágio, aí pede 30% de pedágio. Então, um tratamento completamente desigual. O servidor, para ter direito à paridade, tem que cumprir todos esses requisitos mencionados lá atrás. Aqui, no caso do detentor de mandato, ele tem paridade e integralidade, basta cumprir esses requisitos aí. Então, o tratamento é completamente diferenciado. Aqui tem muito servidor apavorado com o risco, e está na Constituição, de extinção dos regimes próprios. Está previsto lá em 3 artigos da reforma que pode extinguir. Eu não acredito que extinga no plano federal e estadual, porque na Constituição também é clara numa outra regra dizendo o seguinte, só pode sair do regime próprio aquele servidor que optar pela previdência complementar. Então, se tem uma regra permanente dizendo isso, como é que você pode extinguir o regime se tem uma outra regra que só pode extinguir se o servidor fizer essa opção, e nem todos vão fazer? Então, não vai poder extinguir. Mas o fato é que está previsto. Só que eles vão utilizar isso, como já tinha uma lei anterior prevendo isso, nos estados e nos municípios em particular. Mas o fato é que está lá, isso é preocupante, e aqui eles preveem 2 hipóteses no caso de haver a extinção. Um mecanismo de ressarcimento, ou seja, devolver o que o servidor contribuiu, ou fazer um benefício diferido para ele receber sobre o tempo acumulado. Né? Então, mas eu não creio, sinceramente, não creio que isso possa ocorrer. De qualquer maneira, está previsto aí. Aqui, a vigência da reforma. Data das revogações constitucionais. Na data da promulgação da emenda, vão ser revogadas para os servidores da União as regras da emenda 91, da 41 e da 47, na data da promulgação. Vão ser revogada a incidência da contribuição apenas sobre a parcela que excede o teto. Significa dizer o seguinte, promulgada a reforma, aquela garantia de que até só cobra depois do teto, ela desaparece do texto constitucional. É revogada. A isenção em dobro em caso de doença, sai da Constituição. Né? Então, em relação ao servidor, na data em que entrar em vigor a lei de cada ente federativo, veja bem, é a lei de cada ente federativo,
essa incidência da contribuição dos aposentados e pensionistas sobre a parcela que excede o teto do INSS desaparece. Então, ela incide automaticamente sobre o servidor estadual e municipal a partir do momento que a Assembleia fizer aprovar a lei tratando desse tema. Não é alteração na Constituição, nem na lei orgânica, é na lei. Está aqui no texto constitucional, é muito claro. Não depende de prévia alteração na Constituição, portanto. E o fim da isenção em dobro. Essas duas regras desaparecem automaticamente com a aprovação da lei. Na data, aqui agora vamos tratar de vigência, ali é de revogação, quando revoga, aqui é da vigência. Na data da promulgação da emenda, no caso o servidor entra em vigor, as regras de elegibilidade de benefícios, como idade mínima, tempo de contribuição, fórmula de cálculo, etc. Regra de cálculo da pensão por morte, entra em vigor assim que a promulgar a emenda. Regra sobre a acumulação de benefícios, entra em vigor assim que acumular a emenda. E no caso dos estados, entra em vigor as regras de acumulação de benefícios. Não precisa ter lei. Aprovou a reforma, na data da promulgação da reforma, essas regras de acumulação valem para a União, estados e municípios. Automaticamente, não depende de lei. Isso é o que está no texto constitucional. Então, quando diz excluir estados e municípios, excluiu em algumas coisas, mas nem em todas. Essa aí é uma de que não foi excluída. Na data de promulgação da emenda à Constituição Estadual, aí nesse caso, que é a idade mínima, isso sim depende, no caso do servidor. Na data de vigência da lei complementar do respectivo ente, né, o tempo de contribuição e demais requisitos. Veja que não precisa alterar a lei orgânica para mexer no tempo de contribuição e demais requisitos. Basta a lei. Então, é isso o que está previsto no texto, no projeto substitutivo, e me coloco à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que discute com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.